amiguinhos! Bem-vindo a mais um episódio do Eu e Deuses, um podcast bissemanal em que eu, Camila Kintzel, e a recém-aniversariada Daniela Benetti nos revezamos contando histórias de mitologias. Hoje nós vamos meio ficar no Brasil, mas expandindo esse sul da América do Sul, englobando também Paraguai, Argentina e Uruguai, para contar a história dos 7 monstros guaranis. Vem que tem 7 bichos bem loucões pra gente conhecer. Tem que ser monstrão, tem que ser monstrão, tem que ser. Para começar a história, preciso dizer que Querana, a filha de eu vou ficar me atrapalhando todos os nomes, tá, gente? Eu já vou avisando. Querana, que era filha de Marangatu, ou seja, neta dos primeiros homens, era uma linda princesa da tribo Guarani. Aí que em mitologia não pode ter uma princesa mais gostosinha que sempre aparece um espírito do mal, apareceu. E esse se chamava Tal. Tal tomou a forma humana por 7 dias para conquistar a Querana. Mas o espírito do bem, chamado Angatupiru, chegou para acabar com a palhaçada. O espírito do bem e o do mal lutaram por 7 dias e 7 noites. E Tal, que era o espírito do mal, perdeu. Foi exilado também. Mas acontece que depois de um tempo ele conseguiu dar um prison break e voltou. Quando Tal voltou, ele foi direto procurar Querana. Aí o casalzinho deixou os deuses full pistola, porque a Querana aceitou ele. E o casalzinho deixou os deuses full pistola e os dois foram amaldiçoados. Então, Querana pegou boy lixo, se apaixonou e continuou e eles foram amaldiçoados. Basicamente, a maldição dizia que os filhos desse casalzinho seriam monstros. E eles pararam no primeiro rebento, já que estavam com a maldição? Não, claro que não. Eles tiveram 7 monstrinhos, que deram o nome desse episódio, os 7 monstros da mitologia guarani. Essa é a fábrica de monstros! Vai tomar no cu! É nós mesmo, vamos ficar monstrão! Caralho! Então vamos conhecê-los por ordem de nascimento. O primeiro é o Teju-Yaguá, ou Teju-Jaguá. É que em Guarani se lê o J como se fosse I, então pode ser Teju-Yaguá. O Senhor das Cavernas e Guardião das Frutas e Lagos. Seu nome literalmente significa cachorro-lagarto. É que ele tem um corpo de lagarto com 7 cabeças de cachorro e também tem olhos flamejantes. Uma graça, né? O Teju. E ele mora numa caverna cheia de tesouros, exatamente como o Smaug do Tolkien. Engraçado, né? Um dragão que mora numa caverna cheia de tesouros. Coincidência? Talvez. Mas ele é do tipo de bicho não tão bravo, que só come frutas e mel. Aliás, parece que ele ama mel. Teju é tão grande que ele não consegue se mexer muito bem. No Brasil, ele também é conhecido como jaguarão e dá um nome para uma cidade no Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai. Curioso, né? Você morar numa cidade chamada Jaguarão, que é o nome de um bicho que tem um corpo de lagarto e 7 cabeças de cachorro. Bem, o segundo filho é o Mboi Tuyé, que é protetor dos cursos dos rios, das flores, do orvalho e das áreas úmidas. É um bicho bem estranho, com corpo de serpente listrado e cabeça de papagaio, com uma língua bifurcada de cobra. Imaginou? Uma cabeça de papagaio colorida, assim, corpo de cobra listrado e uma língua bifurcada vermelha. Caralho, que bicho feio é esse aí, meu? Parece que essa gracinha também voa, mesmo que sem asas, mas bem baixinho, tipo o cara do História Sem Fim, aquele dragão que parece um cachorro. E ela fica lá, o Mboituié fica lá, vigiando os pântanos e tal. Um dos poderes desse bicho é soltar um grito que mata as pessoas. Ou dizem que se estiver muito perto pode tirar seus pulmões de dentro do corpo. Os olhos também hipnotizam e levam a mente humana à loucura. Então, amiguinho, cuidado com pântanos do Paraguai, para não encontrar o segundo monstro guarani, a cobra papagaia que protege as umidades e os anfíbios. O terceiro filho de Tal e Querana é Monhai. Também é uma serpente, mas dessa vez com chifres e antenas. Apesar de ser uma serpente, ela é considerada uma entidade do ar, pois se alimenta de pássaros, os quais ela hipnotiza com suas antenas, e parece que a Monhai também é boa de subir em árvores. Monhai é também uma bela ladra, que causa muito confusão nas tribos, com todo mundo se acusando. Basicamente ela rouba as coisas e aí todo mundo fica se acusando e tal. Por isso, uma das tribos decidiu matá-la. E a história é a seguinte: eles decidiram matar a Monhai junto com seus irmãos, os 7 monstros, e para isso a Poraci, que era uma índia, se ofereceu para casar com a cobra em uma caverna. Chamaram todos os irmãos, e quando todos os 7 irmãos estavam breacos, Poraci tentou fugir da caverna para jogarem uma pedra e, desmoronarem e prenderem todos lá dentro. Mas aí a Monhai foi mais rápida, ou Monhai, né, foi mais rápida e puxou a Poraci para dentro. A índia, então, falou: olha, eu tô perdida, queimem a caverna e não importa que eu morra.
E aí ela morreu, teoricamente o Monhai também morreu, mas os irmãos dos outros 6 monstros fugiram. Em homenagem à sua coragem, a Poraci acabou virando a estrela d'alva, né? O nome que se dá para Vênus, a estrela mais brilhante. O quarto filho é Jaci Jaterê, o único que tem a aparência humana de verdade. Ninguém sabe se ele é um homem bem pequenininho ou se é uma criança. E ele é o protetor da erva mate e da cesta. Sim, a gente tem um protetor de dormidinha depois do almoço da América Latina. O que você acha disso? Ele tem cabelos loiros e olhos azuis e tem um cajado. E se tira o cajado dele, rola um se jogar no chão e bater o pé, sabe? Que nem criança, meio birrento. Outra história é que o Jaci procura crianças desobedientes que não estão dormindo na hora da cesta e as leva para a floresta. Em alguns relatos, ele leva para um outro irmão deles, que é um canibal básico que eu vou contar daqui a pouco. Há uma teoria que conta que Jaci Jaterê, quando misturado com o folclore africano, acabou virando o Saci Pererê. Pensa aí, não sei. Agora a gente tá mais confuso que segue em galinheiro. E chegamos ao quinto monstro. O quinto monstro é o Curupi. Ele é o protetor da sensualidade e da sexualidade. É um tipo de anão cabeludo e feio com um pênis que se enrola no seu corpo. Tô num barzinho aqui, cara, cheirando cocaína com 2 travestis e um anão, pia. O anão não é travesti, mas nós estamos tentando comer ele também. Por onde ele anda, as sementes brotam e os bichos têm bebês gêmeos e trigêmeos. Ele é o protetor da floresta e dos animais selvagens, mas juro que eu evitaria encontrar com ele por aí. Mas se você tiver uma gravidez indesejada, você pode colocar a culpa no Curupi, falar que foi ele que te engravidou. E chegamos ao sexto monstro, Au-Au. Au-Au, talvez, ou Au-Au, não sei. E ele talvez é o mais malvadão, já que ele é canibal. A coisa mais louca é que é um tipo de... Ele não é canibal porque não é que ele come com pessoas iguais, ele é canibal porque teoricamente ele nasceu de um humano, sabe? A coisa mais louca é que ele é um tipo de um carneiro javali. Ele é um deus dos montes e montanhas, mas basicamente, Au-Au decide qual será a sua presa para a próxima refeição e a persegue, tipo, absurdamente. Sim, você não tem como escapar de Au-Au. E se a pessoa subir em qualquer árvore, ele cava em volta das raízes para derrubar a árvore e quando a árvore cai, ele come a vítima. Ele só desiste se você conseguiu escalar uma palmeira, o que não é uma coisa fácil, vamos falar a verdade. Em algumas versões, Au-Au é o bicho que come as crianças desobedientes que não dormem depois do almoço, que o Jaci pega. Como ele, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria. E o último monstro guarani que nos falta é o Luizon, que eu particularmente acho um nome engraçado, pois parece um monstro chamado Luizão. Ele está relacionado à morte. Na descrição, ele é quase um lobisomem, uma figura meio humana, meio canina, que vaga pela noite se alimentando de carne putrefata de defunto. Por isso ele frequenta os cemitérios. Em algumas versões, ele anda acompanhado da morte em pessoa e persegue e devora quem se aproxima de cemitérios à noite. Nas versões em que não aparece canino, ele pode chegar a ser descrito como um macaco de olhos vermelhos com barbatanas de peixe e um pinto enorme de anta. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Porque tu é um cara... um mito. O nome também tem relação com lobisomem, então acredita-se que tenha vindo dessa mistura de culturas próprias da América Latina. E com o sétimo monstro, chegamos ao fim deste episódio. Você gostou? É muito monstro maluco, né? Eu gostei muito. É choque de monstro. Se você quiser saber mais, vai ler uns livros, porque a gente não conta tudo aqui nesses episódios super curtinhos. Mas se você é daquele tipo de gente que quer interagir, ou quer pedir algum monstro e tal, ou um outro monstro, um santo, um deus, sei lá, alguma coisa pra gente, manda uma DM no Facebook ou no Instagram. Conta pra gente o que tem achado desses episódios. Ou pode mandar um e-mail para contato@euideuses.com.br. A gente lê tudo e responde. Bem, tenha uma boa semana e beijos. Tchau, tchau. I have to go now.